A paz do Senhor, graças a Deus, estamos com mais uma edição do Culto Racional. Quero agradecer a você por estar conosco nesse momento tão importante, no qual nós vamos meditar na santa e maravilhosa Palavra do Senhor. Esse é o Culto Racional, um programa que procura trazer reflexões sobre a fé cristã, nesses dias difíceis, nesses dias de trevas. E nós estamos com a proposta, desde fevereiro desse ano, de meditarmos capítulo a capítulo, versículo a versículo da Palavra de Deus. Nós começamos com o livro de Romanos e estamos no capítulo 2, versículo 21. Estamos avançando, discutindo temas importantíssimos, estamos sem pressa, porque o nosso objetivo é tentar não esgotar, porque é impossível, mas tentar explorar as informações que os versículos da Palavra de Deus, dentro dos contextos que foram postos, apresentam. E é riqueza para nós, por isso que estamos aqui, sem pressa, é um projeto longo. Começamos com Romanos, depois o Senhor vai nos dirigir a outros livros. E particularmente essa carta é uma carta muito rica, tem muitos preceitos da fé cristã. Assim, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é posto aqui de forma genuína, e há uma discussão importante sobre a postura judaica nesse contexto aí da fé cristã, e uma crítica, inclusive, à própria prática de fé judaica, e é esse o ponto que nós estamos discutindo aqui, e estamos aprendendo muito sobre isso. Eu quero agradecer a você por estar conosco, agradecer a sua oração, e você que está conosco aí pela primeira vez, eu quero que Deus te abençoe, que o Senhor encontre espaço no seu coração para falar fortemente ao seu coração. Nós estamos aqui em Feira de Santana, felizes com o Senhor Jesus, alimentados com a sua santa palavra, estamos achando que estamos fazendo a obra de Deus, que Deus realmente aprove o trabalho que está sendo feito aqui, que seja um trabalho agradável, que a nossa meditação seja agradável ao Senhor. E eu gostaria, para nós darmos continuidade ao nosso estudo, eu gostaria de convidar você para uma oração ao nosso Deus, para que o seu Santo Espírito venha nos iluminar nesta tarde. Ó bendito Senhor, santificado Senhor, exaltado é o teu nome, Senhor, sobre todas as coisas, sobre todos, acima de tudo, que teu nome seja louvado, glorificado, honrado, magnificado, Senhor, porque só tu és digno de toda honra e toda glória. Tu és santo, perfeito, maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, o nosso Senhor, nosso Pai. Senhor, tu cuidas de nós, Senhor. Tu és aquele que nos resgataste, és aquele que nos trouxeste para a tua luz. E nós estamos hoje aqui aprovados, Senhor, por ti mesmo, por causa da tua própria justiça que foi colocada em nossas vidas, porque um dia, Senhor, nós fomos alcançados pela tua graça e nos entregamos a ti, Senhor. Cremos em Jesus Cristo, teu Filho amado, como nosso Salvador. E agradecemos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Agradecemos, Senhor, pela obra da cruz, pela ressurreição. Agradecemos pela obra do teu Filho amado, que veio, Senhor, nos resgatar, pagar preço infinito, deixar exemplo perfeito para as nossas vidas. Ele que intercede por nós, que está conosco, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor, que nos acompanha, que nos consola, que nos ensina o poder maravilhoso da tua graça, Senhor, manifestado em nossas vidas, que nos faz vencer o pecado, que nos ensina o caminho de uma vida piedosa na tua presença, uma vida de responsabilidade com os teus ideais, com o teu querer, Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos transportou, ó Deus, para o reino da tua luz, o reino do Filho do teu amor, Senhor. Nos trouxesse das trevas, do império das trevas. Éramos escravos, éramos, Senhor, desprezíveis, meu Deus, como trapo na mão das agências infernais, das agências satânicas, escravos do pecado. O Senhor nos trouxe para o teu reino, Senhor, para sermos vitoriosos em Cristo.
para um relacionamento, para uma intimidade contigo, tão desejada por milhões e bilhões, e o Senhor nos trouxe a essa posição, gratuitamente, em Cristo Jesus. Te agradecemos. Rogamos sim, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, nada somos diante de Ti, Senhor, somos fracos, queremos crescer, Senhor, nos ajude, que possamos, Senhor, crescer em espiritualidade, que possamos ser parecidos com o Teu Filho, que Teu Espírito tenha a liberdade de injetar a Tua santidade, injetar, Senhor, a Tua justeza, Senhor, a Tua retidão em nossas vidas, Pai. Seja conosco nesta tarde, ó Santo Espírito, nos ilumine, alcance aqueles que nos ouvem, Senhor, aqueles que nos verão, que nos veem nesse momento, e outros que um dia vão, Senhor, acessar a este programa pela internet, que sejam alcançados, abençoados poderosamente pelo poder da Tua palavra, Senhor. Seja, portanto, conosco, meu Pai, nesta tarde, em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Eu também gostaria de convidar você para uma leitura do texto bíblico que está em Romanos, capítulo 2, versículo 21 em diante. Hoje nós vamos começar do 21. E diz assim: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Observe, isso aqui é uma crítica, né? O Espírito de Deus usa Paulo para mostrar para os judeus que eles estavam errados, né? Que o seu orgulho religioso, a sua forma de tratar, aí os mestres, né, de se considerarem luzes, né, para o povo de Israel, que consideravam-se superiores ao povo e principalmente aos gentios, os povos que estavam ao redor, que não tiveram acesso à lei. Essas pessoas, comparando com o caráter de Cristo, comparando com o padrão de Deus e com o padrão da própria lei que eles eram mestres, elas estavam reprovadas. Lê o capítulo 2 de Romanos, um judeu lê o capítulo 2 de Romanos, ele realmente poderia ficar altamente revoltado, mas se fosse um homem sincero com Deus, ele se humilharia, porque aqui está, há uma forma, né? Aqui ocorre Paulo, o Espírito de Deus usando ele, desmascara a hipocrisia dessa religiosidade, né, que era superficial e que era completamente desaprovada por Deus, né? E foi dito no programa passado, nós discutimos que ouvir a lei não é bastante, não é o bastante, nem tampouco ter a lei nas mãos, que era o caso dos judeus, e até ser mestre, né, da lei, ao ponto de como é que eu diria, proferir opiniões verdadeiras, né, sobre a lei, e até defender tais opiniões. Tudo isso não é o bastante. E praticar a lei, observe, praticar a lei como sendo uma questão de mérito humano, né, um produto do mérito humano, do esforço humano, como se fosse uma santidade, né, produzida por uma obediência a um legalismo. Isso aí não é santidade do ponto de vista de Deus. Porque o que Deus quer da minha vida e da sua vida é um relacionamento com Ele. É Ele que me leva a Ele, né? Como nós vimos, Êxodo 19, Deus falando para o povo: olha, eu levei vocês até a mim como asas de águia, né? O Senhor quer esse relacionamento e a base é a sua graça. Não é mais uma lei que apenas provou que o homem é incapaz, com seus próprios méritos, de cumpri-la e, portanto, amaldiçoou a todos, mas o Senhor nos convida a um relacionamento, a uma intimidade, que só é possível se eu e você formos perfeitos, porque Deus é perfeito, né? A perfeição de Deus, ela se comunica com a perfeição.
Então, eu só posso ter relacionamento com o ser perfeito se eu for perfeito. E aí você diz, mas como é que a gente pode fazer isso? Jesus, inclusive, disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Né? E o Novo Testamento e o Antigo Testamento está sempre convidando as pessoas à perfeição. Como é que é possível isso? Na realidade, quando Jesus estava dizendo, sede perfeitos como vosso Pai Celeste, é perfeito, Jesus está se referindo ao novo nascimento. Porque é o novo nascimento que nos leva à presença de Deus pelos méritos de Jesus Cristo, não pelos nossos próprios méritos, não pela nossa própria justiça. E aí o Senhor me recebe na sua presença e tem relacionamento comigo, intimidade comigo, por causa de Jesus Cristo. Ele me vê através de Jesus Cristo. É a obra de Jesus, os méritos do homem perfeito, Jesus Cristo, que me leva à presença de Deus, os méritos do Senhor. É a justiça de Cristo que foi imputada a mim e a você que nasceu de novo. E aí a Bíblia diz que nós estamos perfeitos nele. Eu estou perfeito em Cristo. Deus me recebe em Cristo. Essa é a grande notícia. Essa é a boa notícia. O Evangelho diz isso. O Evangelho diz, olha, você está perdido. Né? Você já está condenado pelos seus próprios méritos. Você jamais vai chegar na presença de Deus. Agora, o Senhor providenciou um escape, uma porta, uma maneira de você chegar, não só na presença dele, mas chegar em perfeição. Essa forma é o sacrifício vivo de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, que morreu e ressuscitou, para me dar essa oportunidade, para me colocar nessa posição, nesse estado de perfeição diante de Deus, para um relacionamento. A lei não proporcionava isso. Ao contrário, a lei afastava os homens de Deus, no sentido de que a lei é santa, claro, mas os homens movidos pela sua natureza corrompida e buscando, inclusive, méritos próprios, apenas se afastaram da lei e a lei os condenava. Porque a lei declarava a perfeição de Deus, a santidade de Deus. Contudo, a lei também indicava, apontava, conduzia, instruía as pessoas até o Messias que viria. E foi esse Messias que trouxe essa chance, esse socorro, essa salvação para a humanidade, de chegar à presença de Deus através dele. É através de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. É através de Jesus Cristo que nós conseguimos chegar na presença de Deus e ainda nesse estado legal diante de Deus, estado de perfeição. Tá? Os judeus, os mestres judaicos, não sabiam disso, não entendiam isso, e eles simplesmente viviam em função de um cumprimento superficial da lei. E aqui há uma crítica severa do apóstolo a essas pessoas que consideravam-se, inclusive, cumpridoras da lei, né? Mas a gente vê que o próprio Cristo, enquanto esteve com eles, enquanto esteve na sua época, o próprio Cristo chamou de hipócritas, né? E trata esse texto a partir do 21, aliás, desde o 17, né, que a gente vem discutindo as semanas passadas, o texto trata da forma superficial de santidade que aqueles mestres judaicos, né, os judeus, praticavam, a forma superficial. Até os melhores, os mais santos, entre aspas, entre eles, eram incapazes de cumprir mesmo essa forma superficial, né, esse formato superficial de obediência à lei. Então eles estavam condenados, Na época de Cristo, a nação de Israel não se caracterizava pela santidade, não. Tanto que Jesus ele foi odiado, porque só a sua presença, declarando ser o Messias, já era uma afronta para a comunidade judaica, que o Messias era o Filho de Deus, aquele que viria, né, inclusive para libertar Israel do jugo do pecado, etc, etc. E quando Jesus começou a abrir a boca e começou a mostrar, né, o padrão de Deus, o equívoco daqueles religiosos que saíram dos princípios do Senhor, é óbvio que esse ódio aumentou contra Jesus e tentaram a todo momento destruir o Senhor Jesus. Lamentável isso, quando isso é a cegueira espiritual, né? A cegueira que um sistema religioso pode gerar, né, na vida das pessoas, que se consideram
santas em relação às outras, consideram perfeitas, etc., mas que no fundo elas sabem que não passa de hipocrisia. E o orgulho, a carnalidade é tão suprema que cega esses líderes religiosos para não reconhecerem em Jesus o Messias. Na realidade, esses mestres que estudavam a lei, que conheciam a profecia, eram eles que tinham o dever de reconhecer Jesus como o Messias e apresentar Jesus para o povo. Mas isso eles não fizeram. A espiritualidade era baixíssima, né? E mesmo assim eles se consideravam, com toda aquela indumentária, eram adorados, idolatrados pelo povo, né? Se consideravam pessoas superiores, e enquanto os gentios estavam mergulhados, né, na imoralidade, nos pecados sexuais, etc., todo tipo de imoralidade, digamos assim, os judeus, que provavelmente não estavam mergulhados nestes pecados específicos, mas estavam ufanados, né, mergulhados no seu orgulho e na sua hipocrisia, ambos igualmente condenáveis diante da santidade de Deus. E a carta, observe que falamos aqui exaustivamente do capítulo 1, né? Capítulo 1 de Romanos, que se refere exatamente a essa degeneração do ser humano, e inclusive com aplicação aos povos gentílicos, né, que viviam nessa miséria espiritual. Capítulo 2 agora, o apóstolo usado pelo Espírito de Deus se refere à comunidade que reivindicava ser mais santa do que os outros. E esse capítulo 2 mostra o pecado deles. Tá? Isso tudo, para quando chegar no capítulo 3, que está escrito aqui, ó, capítulo 3, que ele começa a discutir qual é a vantagem, tá, do judeu, né, e começa a criticar a questão do versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, os gregos aqui representando os gentios, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Observe o capítulo 3, começa a juntar as coisas, começa a mostrar que a situação dos judeus é igualzinha à situação dos gentios do ponto de vista da santidade de Deus. Mas ainda estamos no capítulo 2, vamos continuar no capítulo 2. Então, nessa época aqui, Jesus encontra uma comunidade completamente pervertida espiritualmente, né? E eles ensinavam, mas não praticavam, que é o que diz aqui o texto. Tu que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Ensinavam e não praticavam, tá? Olha o que Jesus falou com respeito a isso em Mateus 23. Jesus, nesse capítulo de Mateus, você pode ler depois, de 1 a 36, Jesus faz uma avaliação completa da liderança religiosa daquela região, daquela época, né? Ele faz uma avaliação, e não é boa avaliação, não. Você olhar versículo a versículo, Jesus está colocando o dedo na ferida, diz, vocês não são religiosos, vocês não estão dizendo que os outros são cegos e que vocês são guias dos cegos, mas vocês estão em pecado. Era isso que Jesus estava dizendo. É óbvio que Jesus tinha que ser uma pessoa não muito bem desejada, né? Tinha que ser uma pessoa rejeitada. Então, Mateus 23, 3, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Jesus se referindo a quem? Deixa eu ler o versículo 1, que diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observe. Aí olha o que Jesus diz. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, porque eles sabiam que lá no templo, na cadeira de Moisés, eles estavam falando a lei, ensinando a palavra de Deus. Jesus disse, olha, tudo que eles falarem, pratiquem. Aí diz assim, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. O próprio Jesus, né, identifica essa hipocrisia e reclama da comunidade. Os judeus não podiam, né, esses judeus, essas lideranças, não podiam exibir nem mesmo uma santidade superficial. Nem essa superficialidade que eles diziam ter, né, ou que eles demonstravam ser santos, né, mas era uma coisa bastante superficial com respeito à lei, nem isso eles podiam exibir. Porque logo se via a prática deles. Que coisa terrível. Havia
por exemplo, quando fala aqui, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, observe que esse versículo está se referindo a furtar. É claro que o Senhor, usando o apóstolo Paulo aqui, ele fala de dois pecados específicos, três pecados específicos, né? O primeiro é furtar, o outro, versículo 22, tu que dizes que não deve adulterar, é o adultério, adulteras, tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio. Então tem o sacrilégio, o adultério e o furtar. Ainda tem outro, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, que se orgulhava em ser mestre da lei, né? O pecado do orgulho, né? E faziam isso, contudo estavam desonrando a Deus quando descumpriam a própria lei que eles diziam que eram mestres. Então, cita alguns pecados aqui, digamos assim, pecados mais externos, né? Quando na realidade existiam. Acho que a coisa era tão exorbitante, tão profunda, que o apóstolo faz uma seleção de apenas alguns pecados que já estava todo mundo sabendo, todo mundo vendo. Nem entrou no detalhamento de pecados de impurezas do pensamento, né? Impurezas do coração, nem entrou nesse mérito. Jesus entrou nesse mérito. Jesus disse, olha, vocês são hipócritas, são como túmulos caiados, que por fora está tudo bonitinho, mas por dentro está tudo podre. Foi isso que Jesus disse. Jesus entrou no particular. Diz, você diz que a lei diz que não deve adulterar. A lei diz bem. Eu, porém, vos digo, eu sei que vocês estão com o coração, com a mente cheia de sujeira, cheia de sujeira sexual. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, se apenas você olhar para alguém, mulher ou homem, e tiver a intenção impura, tiver a intenção de praticar o sexo com essas pessoas, ou com esta pessoa, você já adulterou com ela. Então Cristo, ele foi direto nas intenções, porque a graça, essa graça divina, que é superabundante com respeito ao pecado, ela também se aprofunda mais no ser humano. Porque a restauração que Deus faz na minha vida e na sua vida vai até lá na medula mesmo, lá na divisão, né, entre alma e espírito, lá onde o pecado foi, né, o poder da palavra de Deus vai também para nos corrigir. Então a graça, ela não lida apenas com pecados externos, que as pessoas podem esconder, inclusive, podem viver uma aparência religiosa, podem viver uma vida de hipocrisia, né, de máscara. A graça, ela é tão abrangente, abundante e penetrante, que ela vai até o nível das intenções. E Jesus disse isso, disse, você diz que a lei diz que não matarás, a lei está corretíssima. Eu, porém, vos digo, agora eu vou nas suas intenções, se você odiar alguém, você já matou essa pessoa, você já é homicida. Porque era muito fácil não se matar pessoas, né? Era muito fácil para um líder religioso, ou mesmo um judeu comum, não matar. Até porque ia preso, né? Agora, odiar era fácil. Ninguém sabia que estava odiando, mas Deus sabe. Deus está lá no íntimo do coração do homem, Deus vê. Jesus disse, isso é igualmente assassinato. Então você vê como o Senhor Jesus, ele não poupou a hipocrisia religiosa. Não poupou de jeito nenhum. Porque isso cabe a nós também, nós aqui em Feira de Santana, nós pastores, nós liderança do povo de Deus, devemos refletir sobre isso. É muito fácil exibirmos a nossa carteirinha de pastor, vestirmos o nosso terno e gravata, né, chegarmos no púlpito, domingo de noite, domingo de manhã, ao longo da semana, com toda a nossa pose pastoral, de liderança. É muito fácil a gente fazer isso e até se esquivar de pecados externos que podem ser vistos, né? Que podem gerar comprometimentos sociais, pode gerar comprometimento até do emprego de alguns que vivem da obra, etc. Contudo, Deus, né, sonda os nossos corações, né? O que está acontecendo, irmão? Você que é pastor, eu que sou pastor, o que está acontecendo com os nossos corações? Será que Deus está aprovando, né, o que está no meu coração, as minhas intenções, elas são santas, né? Eu estou orientando o povo de Deus, supostamente com um testemunho ilibado,
Será que realmente Deus está aprovando? Eu não estou falando aqui que nessa vida nós somos perfeitos, não. Diante de Deus, legalmente falando, a nossa situação é de perfeição em Cristo. Mas ainda nessa carne, nós somos falhos, sim. Não tem bom aqui, não. Contudo, há um relacionamento com Deus, há uma intimidade com Deus que eu devo ter e que a graça já me deu as condições para tê-lo. E principalmente as lideranças, porque se são lideranças, sabe o que é que a Bíblia diz? O líder, ele deve ser parecido com Jesus muito mais do que os outros que ele lidera, porque senão ele não tem autoridade para liderar. É assim que o padrão de Deus estabelece. É assim que a palavra de Deus diz, a liderança tem que ser pessoas que foram escolhidas por causa da autoridade espiritual, não é por causa da autoridade eclesiástica, não é por causa de uma conveniência denominacional ou convencional da convenção, não. O irmão é escolhido para liderar as pessoas, para liderar as ovelhas do Senhor Jesus, porque ele parece mais com Jesus. O seu caráter está tão, digamos assim, transformado, que está muito próximo do caráter de Cristo. Essa é a pessoa que tem autoridade para dizer, inclusive, olha, irmão, faça assim porque eu estou fazendo assim. Paulo disse isso. Paulo disse, olha, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Será que eu posso dizer isso? Porque se eu não puder, a minha vida religiosa e particularmente de mestre, não vai passar desse patamar dos judeus dessa época. Pura hipocrisia. E reprovados por Deus. Então, a palavra de Deus, sempre quando ela é exposta, ela tem que me colocar no canto da parede. Porque a palavra de Deus, ela manifesta a santidade de Deus, ela manifesta a perfeição de Deus. E a minha justiça não pode competir com a justiça de Deus. Então, sempre, na exposição da palavra de Deus, eu vou ser colocado no canto da parede, sim. E eu tenho um dever, não só o povo da igreja, não. Eu, como pastor, eu tenho o dever de sair com a cabeça baixa, conversando com meu Deus, porque Ele falou comigo e eu preciso me converter todo dia. Eu tenho que me converter a essa santa palavra. Porque ela é luz para o meu caminho. Ela aponta para o caminho que é o caminho excelente que Deus quer que eu siga. Então, esse era o caso dos judeus que Jesus criticou. Inclusive a questão do roubo. Olha, tem diversas, havia roubo, que é a questão do versículo 21, roubos ou furtos, sutis na comunidade judaica religiosa da época. Por exemplo, eles impunham pesadas cargas aos outros, altas somas eles exigiam do povo para o templo, certo? Além do que era legítimo, que se contribuísse com o templo. Vamos voltar lá para Mateus 23, para você ver como essas coisas aconteciam. Mateus 23, 2. Vamos para 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Você vai ver o contexto, está se falando aqui, prezados, de cargas pesadas que colocavam sobre as pessoas, impostos, por exemplo, que colocavam sobre as pessoas, além do que era legítimo para o templo. Olha o que o versículo 5 diz, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. A ênfase aqui era os homens verem, e não Deus aprovar, mas os homens verem. Hoje a gente está nessa demanda. Fazendo coisa para as pessoas verem, para inglês ver. Então eu quero o maior templo da cidade. Uma vez eu ouvi um pastor na cidade que dizia, eu vou mostrar para os pastores de Feira de Santana que o meu templo vai ser o mais bonito da cidade. Grande coisa! E para isso sacrificou os irmãos, para ajudarem para comprar saco de cimento, etc, etc. Meu irmão, eu não tenho que fazer as coisas para os homens aprovarem, não. Porque eu sirvo a Deus, eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Primeiro, fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Segundo, eu preciso ser aprovado por Deus, primeiramente. E ser aprovado por Deus não implica necessariamente ser aprovado pelos homens. O inverso é verdadeiro também. O fato de ser aprovado pelos homens não implica em ser aprovado por Deus. Mas a ênfase que eu tenho que dar na obra que o Senhor colocar na minha mão é que Ele me aprove naquilo que eu faça. Mesmo que os homens não reconheçam, não falem, não aprovem, não interessa.
O que interessa é que o Senhor da obra colocou algo na minha mão, colocou algo na tua mão, e nós desenvolvemos com a ajuda dele, com a ajuda do seu Santo Espírito. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Cooperadores. Ajudamos o Senhor a fazer a obra dele. E é importante que nessa caminhada o Senhor nos aprove, mesmo que os homens não nos aprovem. Mas esses religiosos, diz a Bíblia, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, mestre, mestre, rabi, rabi, filactérios. No passado, o Senhor falou em Deuteronômio capítulo 6, né, que colocassem as suas palavras nas soleiras das portas, né, nos portões, também na testa, né, que servisse de testeiras, né, na testa das pessoas. E isso foi evoluindo. Depois eles criaram umas caixinhas, e dentro dessas caixinhas eles escolheram 5 versículos assim gerais, né, que representassem a lei, o Antigo Testamento, colocavam nessas caixinhas e colocavam aqui, depois colocavam aqui como se fosse uma pulseira, ou então aqui. Então isso ficou chamado de filactérios, tá? Que era na espécie de um símbolo de obediência, de santidade, tá? Mas Jesus criticou isso, porque eles tinham os filactérios, aquele ornamento, aquele negócio todo bonito, tá? Mas estavam reprovados, né? Alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares, querem ficar nos primeiros lugares lá para serem vistos. Olha os filactérios, olha a santidade e tal, mas eram reprovados por Deus, porque o Senhor não vive de aparência, né? Nós não vivemos de aparência. A Bíblia diz que é Cristo em vós, esperança da glória. Não é nós parecermos estar em Cristo, nem que as pessoas pensem que Cristo está em nós. É de fato Cristo está em nós. Jesus disse, olha, no dia que eu for levantado, atrairei todos a mim. Na realidade, as pessoas são atraídas, né, para o Evangelho por verem as marcas de Cristo em nossa vida. Está se falando de intimidade com Deus, de vida com Deus. Não é essa religiosidade, é essa tentativa superficial de um legalismo que não leva a Deus, não. E muitos de nós estamos vivendo hoje um cristianismo legalista, né, que nada tem a ver com comunhão com Deus, nada tem a ver com intimidade com o Senhor, com andar com o Senhor diariamente. O líder religioso, eu preciso urgentemente ter intimidade com Deus no meu dia a dia, esteja eu onde estiver, no trabalho, em casa, seja o que for, eu preciso ter intimidade com o Senhor Jesus, que é vivo, que ressuscitou. Aqui está escrito, aqui atrás de mim, ó, ele não está aqui, porque ele está ressurreto, ele viveu, ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Faziam do templo covil de salteadores. Mateus 21:13. 21:13, olha o que está escrito aqui. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões, né? Tem uma versão que fala de salteadores. Salteador é diferente de ladrão. Observe como isso é grave. Por quê? Salteador eram criminosos, né, que tinham uma técnica específica. Eles vinham com um punhal, corriam na direção da vítima, subiam na perna da pessoa rapidamente e colocavam davam uma punhalada no pescoço da pessoa para alcançar essa veia que matava a pessoa imediatamente. Isso aí é salteador, é não só ladrão, mas assassino. E tem uma versão desse texto que diz: se transformaram a casa de oração num covil de salteadores. Salteador é diferente de ladrão. E Judas Iscariotes, ele era salteador, não era só ladrão. Ele era assassino, né? Trocaram Jesus por um assassino. E esses líderes religiosos estavam fazendo isto.
colocando todo tipo de gente ruim, de gente de péssima reputação lá no templo, e em nome do templo, em nome do judaísmo, para praticar essas coisas. Jesus foi lá e repreendeu e retirou todo mundo. E ninguém teve autoridade para tirar Jesus de lá. Tá? Covil de salteadores. João, vamos ver João, capítulo 2, versículo 16. Diz assim, 2,16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Aí tem, né, os diversos evangelhos. Tinha também outra forma de roubar, de furtar sutilmente, que Paulo não descreve aqui, mas quando ele falou furtar, ele provavelmente abrangeu todas essas formas mais sutis. A questão do câmbio. Existia no templo uma moeda do templo. Observe que se você fosse comprar, pagar, doar, etc., tinha que ser na moeda do templo. Então eles colocavam cambistas ali, para fazer a troca da moeda estrangeira que a pessoa trazia para a moeda do templo. Câmbio, observe, câmbio no templo judaico. Só que a taxa de conversão, a taxa de câmbio era altíssima, então eles roubavam as pessoas, com motivos religiosos. Parece que hoje em dia não está acontecendo isso, né? As pessoas estão sendo roubadas, estão sendo saqueadas, e a justificativa é religiosa, para servir ao templo, para doar aqui, para doar ali. Eles faziam, inclusive, com que eles furtavam as casas das viúvas. Como furtavam? Visitavam as viúvas e, depois de longos argumentos, eles convenciam as viúvas de venderem as suas propriedades. As viúvas venderem as suas propriedades e entregarem em doação para o templo. E às vezes eles faziam até ameaças, pressões ilegais, como se Deus estivesse cobrando dessas pessoas aquela doação, como hoje se faz, inclusive. Como hoje se faz, jogando temor, maldição sobre as pessoas, né? Tirando a liberdade das pessoas. É como se fosse assim, bullying espiritual, né? Certos líderes desonestos que se colocam sobre as pessoas, né, sobre os ombros das pessoas, para oprimir as pessoas, com argumentos religiosos, argumentos, entre aspas, espirituais, mas na realidade o que querem é vantagem, tirar vantagem daquele penitente, lançando medo sobre aquelas pessoas. Se você não fizer assim, se você não der assim, não fizer assado, Deus não vai te abençoar, e se você fizer, eu vou te abençoar, porque eu sou representante de Deus aqui. Para com isso, meu irmão. Deus não mandou nenhum de nós fazer isso, não. Isso é reprovado diante do Senhor. Isso é furto. Isso é quase um latrocínio, porque você está quase matando a pessoa para roubar, matando espiritualmente. Tem pessoas que depois que veem isso em certo lugar, nunca mais querem ouvir o Evangelho de Jesus Cristo por causa dessa canalice que acontece às vezes no nosso meio. Vamos parar com isso. Pare enquanto é tempo, meu irmãozinho. Você que está querendo enriquecer de qualquer jeito com o Evangelho, pare, porque senão você vai enfrentar um juiz terrível. E quando você sair daqui dessa terra, você não vai levar 1 centavo, mas vai ter que enfrentar o juiz terrível que vai lhe cobrar até os últimos centavos dessas injustiças que estão sendo praticadas contra o pobre. Mateus 23:14, olha o que é que diz aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Foi o que Deus diz para esses líderes, né, que cometiam essas injustiças. Praticavam juros exorbitantes quando emprestavam, né, para os seus próprios compatriotas, né? Isso aconteceu lá na época de Neemias, na reconstrução. Tinha judeus mais ricos que chegaram e estavam extorquindo os irmãos judeus, e Deus cobrou isso deles. Olha o que diz Deuteronômio 23, versículo 19, Deuteronômio 23. A lei proibia isso, e eles que eram líderes religiosos, eles que eram, né, os doutores da lei, né,
Ensinavam, mas não cumpriam. 23:19. Olha lá. A teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste à usura. Emprestar a usura é pedir juros. Poderia emprestar, mas não com juros. Interessante. Hoje a gente tem grupos de agiotas dentro das igrejas. Tenha paciência, rapaz. Que espiritualidade maligna é essa? Não quer emprestar, não empreste, meu irmão. Mas a palavra de Deus diz que se emprestar não é com juros, não. Então agiotismo não tem base bíblica, não, meu irmão. Pare com isso. É o que a Bíblia diz. Você pode não gostar se você vive disso, mas saia desse negócio. Né? A Bíblia não diz não. Aliás, Jesus condenou isso. Né? Porque eles praticavam isso. Furtavam espiritualmente aos outros, ensinando, por exemplo, interpretações falsas da lei, interpretações convenientes para eles. Tá? Defraudava o povo de uma legítima herança espiritual. Né? Que coisa terrível. A pessoa, um líder mal intencionado, torcendo a palavra de Deus, defraudando os irmãos espiritualmente, e ele ensinando coisas que justifiquem o seu abuso. Eles torcem a palavra de Deus para justificar os seus interesses mesquinhos. E isso prejudica a fé dos irmãos. Os irmãos vão se alimentar disso, dessa comida podre, que não é palavra de Deus, porque é heresia. Né? E essas pessoas vão ficar prejudicadas. Isso é defraudar espiritualmente, né? Furtar espiritualmente o povo de Deus. Então que não estejamos nessa posição. Vou repetir o versículo. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então observe, esse é o versículo 21, o contexto é este, tá? Próxima semana a gente vai avançar, né, nos demais pecados que estão aqui, cometidos pela comunidade, e absorver nessa mensagem, esse princípio, né, da palavra de Deus, que o Espírito de Deus está nos ensinando, né, nessa tarde. Então, muito obrigado a você, Deus abençoe, até a próxima semana, com mais uma meditação da Santa Palavra do Senhor. A paz do Senhor, obrigado.